Quando chegar a sua idade, a sua velhice, certa vez um poeta na Bíblia disse: lembra do teu Criador, lembra do teu Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e deles se arrependam. O que você está fazendo hoje? Eu disse que a pregação hoje é um espelho, e eu quero que você olhe para a tua vida agora. Hoje eu vim aqui lamentar tudo isso. Nós estamos vivendo nesse tempo da sociedade em que os homens estão fragmentados, estão machucados. Por um lado, essa época é boa para pregar a palavra de Deus. É boa porque os homens estão perdidos. Com a diversidade da pós-modernidade, nós temos vários caminhos. Existem vários caminhos postos diante dos homens, e eles podem escolher qual caminho eles querem. E aí entra o problema. Eles não sabem discernir qual é o caminho certo que eles devem ocorrer. E quando alguém entende tudo isso que nós estamos vivendo, conhece a palavra de Deus e prega, ensina, orienta, ou melhor, dá testemunho com a vida, as pessoas olham para você e dizem: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Hoje Deus trouxe você aqui não para ser mais uma pessoa, mas hoje você sai daqui imitador de Cristo. Você vai andar e as pessoas olharão para você e verão Jesus na tua vida, querão ser igual a você. E se alguém acredita no que eu estou pregando, levanta a mão e dá um brado de glória para Deus. Aleluia. Eu quero rapidamente pedir que você redobre sua atenção aqui em mim. Redobre a atenção. Para você entender o que eu vou pregar, eu preciso de toda a sua atenção aqui agora. Ninguém pisca, ninguém olha para o lado. Eu quero falar o que é santificar. O que é santificação? Muitos ouvimos falar sobre santificação, mas a verdade é que muitos não santificam porque não entendem. A palavra santificação nos leva a ser alguma coisa. Eu me santifico para ser... Pode falar. Eu me santifico para ser santo. E por que eu tenho que ser santo? Alguém consegue me responder? Porque Deus é santo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Então agora eu vou entender por que eu li o capítulo 11 primeiro de 1 Coríntios. A Bíblia vai dizer: sede meus imitadores. Paulo disse isso. Significa que toda vez que eu sou santo, eu imito Cristo. A palavra cristão vem daí. O significado é pequeno Cristo. Nós somos representantes. Nós somos uma geração que fomos chamados, eleitos, para sermos semelhantes a Cristo, para sermos parecidos com Ele. Mas não é na maneira que você é, nessa forma humana aí. Tem gente que acha que você é igual a Deus e Deus é igual a você no corpinho que você tem. Negativo. Eu preciso voltar com você então agora, porque se eu tenho que me santificar e me tornar igual a Deus, significa que aquilo que está lá em Gênesis, dizendo que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, deu errado. O pecado fez com que o homem perdesse a imagem e a semelhança de Deus. Deus fez Adão imagem e semelhança, mas não é física. Não é que Deus parece com um ser humano em corpo, porque Deus é espírito. E a matéria só foi existir no princípio de todas as coisas. E o nosso Deus é antes do princípio. No princípio ele era Deus, mas antes do princípio da matéria existir, ele já era Deus na eternidade. Deus sempre é Deus e sempre será Deus. Então Deus não tem corpo. Deus é espírito. Então em que é que nós somos imagem e semelhança dele? O homem, quando Deus foi fazer o homem, a Trindade disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No sentido intelectual. Diga comigo: intelectual e espiritual. Já percebeu que você é a única criatura que é inteligente? Que consegue pensar? Que consegue criar coisas? Você cria, o homem cria coisas. É só você olhar na história. O meio de transporte era animais, cavalos, burros, jumentos. Hoje são carros, caminhões. Olha a evolução que o homem chegou.
Só que toda essa criação do homem, ela só existe porque alguma coisa existiu antes para que ele pudesse criar a partir daquilo que já existia. A diferença é que o nosso Pai, ele tem um poder de criar as coisas do nada. Nada existia e ele disse, haja luz, e começou a criar todas as coisas. Do início não tinha nada, mas ele fez existir tudo. O nosso Deus é o único que tem o poder de pegar algo vazio, algo sem nada, e fazer dele uma forma, e povoar aquele lugar. Eu venho liberar uma palavra para a tua vida. Se você está vazio, se você está sem forma, hoje Deus te pega nas mãos e começa a te dar forma, e começa a te dar sentido. A sua vida hoje vai ganhar um rumo nessa. Intelectual e espiritual. O homem era santo. O homem era semelhança de Deus. Deus é santo? Eu vou perguntar de novo. Deus é santo? O homem era santo. Mas quando o diabo apareceu e colocou diante de Adão e Eva aquela oferenda, aquela oferta, e Deus havia dito, de tudo comereis, e somente de lá não coma, porque pecarás. E a Bíblia diz, olhe para cá, redobra a atenção. A Bíblia diz que eles foram e tocaram justo aonde não era para tocar. E naquele momento, o homem foi contaminado pelo pecado. Por mais que o homem tentasse fazer o bem, ele não podia. O curso da humanidade foi contaminado pelo pecado. Pior, o homem e suas gerações faziam filhos que já nasciam com o pecado original. Olha para Caim e Abel, o primeiro homicídio da Bíblia. Os filhos de Adão foram herdando os pecados. As gerações foram herdando o pecado. E o pecado estava na humanidade. Certa vez um homem escrevendo um poema na Bíblia, ele vai dizer, olhando para a terra, não há um santo sequer, não há um homem santo, todos pecaram, todos estão sem a semelhança de Deus, ninguém mais se parece com o Senhor. Tiraram de nós aquilo que fazia-nos iguais a Deus. O pecado tirou de nós aquilo que nos faz parecer com o Senhor. E a humanidade passou a ficar contaminada pelo pecado. Eu disse que a palavra santo, a santificação nos leva a ser santo. E quando você vai para o hebraico, existem duas palavras, com dois significados. Existe a palavra kadosh, que no hebraico significa santo, mas no sentido de santificar algo a Deus. Por exemplo, você pega um instrumento, você pega um objeto e separa para o uso da casa do Senhor. Isso é ser santo. Os utensílios da casa de Deus, dos tabernáculos, eram todos santificados. Eram separados para uso das coisas de Deus. Quando você procura o significado da palavra santificação, o santo, é isso que vão te dizer. É separado, escolhido para algum propósito. Só que existe outra palavra em hebraico para dizer santo. A primeira, como eu disse, é kadosh. E existe também kodesh. A palavra em hebraico kodesh significa exatamente apontando para o nosso Criador. Kodesh em hebraico significa aquele que é puro, aquele que não peca, aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que não perde, aquele que tudo pode, aquele